pessoas. Espero que todos estejam bem. E vamos dar início ao restante da nossa aula que nós ficamos devendo, né? Na aula passada nós tínhamos trabalhado até o slide 20. Você perceba que eu vou estar dando sempre uma olhadinha, que o computador está aqui, do lado esquerdo. E agora nós vamos dar continuidade no slide 21, onde tem lá articulações. Estou muito feliz com os nossos estudos. Para mim tem sido de bastante aprendizagem, né? Espero que para vocês também. Então, articulações. É preciso que os programas voltados para o bem-estar social estejam articulados a outras políticas e a mudanças sociais mais amplas. Isso é o óbvio do óbvio, né? Se não tiver articulado, as políticas não estiver trabalhando em harmonia, em conformidade umas com as outras, é evidente que as coisas não vão andar como devem, né? Não deve estar, não vão conseguir os objetivos desejados. Mas os efeitos são saudáveis, não são os que almejam por algum motivo algo que desanda. Se você trabalhar qualquer tipo, eu não digo só as políticas públicas ou projetos, seja lá o que for, essa união, ela não tem como andar de forma efetiva, desejadas, enquanto não existir uma força que articule para que aquilo realmente aconteça. É o que nós havíamos falado a respeito dos gestores, né? Dos gestores públicos, ou melhor falando, dos políticos, né? É aquela coisa de uma orquestra. Tem um maestro ali, né? Existe 50 músicos, 100 músicos ali. Se um desafinar, a coisa já, né, não sai como deveria. Não é diferente das políticas que deveriam ser realizadas em prol de uma educação de qualidade, em prol de uma sociedade mais igualitária, mais justa, que as coisas aconteçam devidamente, né? Quem lida com a educação sabe muito bem do que nós estamos falando, né? Discutindo. O próximo slide, o planejamento sem conhecimento da realidade, né? Você vai planejar algo sem o conhecimento da realidade, né? Muitos teóricos relatam que na construção do projeto do Plano Nacional de Educação, as articulações das pessoas que têm o conhecimento da realidade do nosso país, que é considerado um país continental pela sua dimensão, foi muito pouco, né? Geralmente as pessoas que ficam, os gestores responsáveis por essa articulação nas câmaras, no Congresso, eles não têm essa habilidade, nunca lideram com essa caminhada que o docente tem, né? Nunca teve esse compromisso, né? Talvez seja por isso que essas políticas, um dos motivos que as coisas não aconteçam, né, nesses planejamentos. Às vezes se diz, mas aquele texto ali é formidável, maravilha, né? O texto, mas e a efetividade, né? Eu sempre gosto de citar a TV Cultura, a efetividade, onde é que está, né? Que é o mais importante. Os textos bonitos a gente pode pegar e escrever, mas bora olhar realmente para a prática, se isso vai realmente estar acontecendo lá, né? A humanidade construiu o conhecimento a partir do enfrentamento de desafios postos pela necessidade de sobrevivências. Então, tudo que se faz é para a nossa sobrevivência, é para o nosso bem-estar social, né? Então,
Então é preciso que tenha esse olhar sensível para, na hora de se construir qualquer projeto, articule primeiro em quem aquilo vai chegar, né? Qual é a finalidade, quais os frutos que vai se colher aquilo lá, não pensando em si próprio, né? Mas lá até onde ele vai chegar, né? A sua realidade, né? Ao longo do período histórico, o homem foi desenvolvendo técnicas para dominar a natureza, domesticar animais, cultivar a terra, buscando sempre melhorar as estratégias de sobrevivência. Então, né? E melhorou realmente a estratégia de sobrevivência para o seu bem-estar. Né? Na Idade da Pedra, né? Eles eram muito submissos, os animais ferozes devorou muitos seres humanos pela sua ingenuidade e conhecimento de defesa. Mas a coisa foi se desenvolvendo, né? E como a gente já havia dito, as estratégias de sobrevivência, de defesa, foi construindo, e hoje o homem domina qualquer animal, por mais feroz que ele seja. As coisas se inverteram. Hoje o feroz se tornou o humano, que se diz racional, né? E por incrível que pareça, como diz o Pedro Demme, essa estratégia de sobrevivência não se levou para a inteligência social, né? Humanitária, unissona, né? De respeito, de desejo que o outro também usufrua dessas mesmas habilidades, desses mesmos desejos, né? Não se levou para esse lado, né? Haja visto a construção de bombas atômicas que destruiu o mundo todo. Se essa inteligência que foi utilizada para essas construções maléficas fosse usada para construir esse senso comum, né? Carinhoso de um para com o outro, né? Como o Leonardo Boff fala, né? E o Robert Chiniachik, algo seria bem diferente, né? Bem diferente. Então essas estratégias de sobrevivência precisa estar em todos os bojos, em todos os lados, né? Do carinho, do afeto, do desejo de querer bem ao próximo e etc. Assim, o conhecimento surgiu e foi sendo acumulado em decorrência das experiências vivenciadas. Então, é tanta coisa que a gente vivenciou até hoje, e a gente sabe que é preciso que os projetos, que os desenvolvimentos aconteçam em prol da coletividade, mas mesmo assim as coisas emperram em andar por caminhos tortuosos, diferentes, né? O ser humano né? Onde é que está essa consciência, né? O que é que é preciso se fazer para que essa consciência mude e que o ser humano perceba que está trabalhando de forma errônea? Próximo slide, o planejamento educacional e a globalização. Se a gente está falando de um país, né, desses dilemas, desses ranços, o que dizer do globo, né? Isso é mais dilemático, muito mais dilemático do que o que a gente pensa. A gente até aqui dialogou, estudou, filosofou só a respeito de nível nacional mesmo, do nosso país. A não ser no início da história, que a gente falou um pouco lá dos europeus, das suas vindas. Mas na questão da globalização, né, dessa construção de projetos que envolva uma nação, hoje já é impossível você planejar algo sem lembrar do global, porque hoje não se faz mais. Perceba só como o social, né, é bem mais complexo agora. Não é mais a minha cidade, o meu estado, o meu país, né, as Américas, os continentes, é o globo, né? Tudo que se faz aqui neste momento agora já tem uma dependência, uma carência de conhecimento relevante do que ocorre ao nosso redor do mundo, né? Não é mais se viver sozinho, nem na sua casa, no país, a coisa já anda por outros ângulos, né? Então é preciso você ter esse conhecimento para que você possa estar vivendo de uma forma bem mais sólida, mais suave, né? Quando se fala em globalização, não se diz só o país, né? O continente,
as Américas e etc e tal. A chamada globalização é uma das mais polêmicas tendências da sociedade atual. Polêmicas, né? Porque, como já foi dito, né? Se eu não consigo construir algo efetivo, sólido no meu habitat, né? O que pensar do globo, né? Em países que você não tem nem noção do que é da cultura que eles convivem, mas é necessário estar nesse contexto em tudo que você faz, principalmente quando se refere à educação, né? Porque o educando hoje, com essa coisa de tecnologia, né? E mesmo que não houvesse, o globo está aí, né? O celular que você tem foi fabricado aonde? O computador, o notebook, né? O satélite, tudo vem de onde, né? Então tudo está envolvido nesse contexto, né? Estamos caminhando na direção de um mundo interdependente, no qual qualquer fato que ocorra em uma determinada região terá influência no restante do planeta. O que já foi dito. Nós não podemos mais conviver com o individualismo. Isso é claro, é evidente, né? Mas a ganância do homem, não sei, né? Aquilo que a gente falou, né? Ele não consegue dominar as suas energias negativas e se deixa levar pelo fato, né, tenebroso. E a população se acostuma com isso, se acostuma, porque precisa ter o conhecimento, ele precisa estar dentro da escola, estar imbuído desse remédio, né, que nos leva a pensar positivo e desejar o bem comum, né? A sociedade da informação permite que a articulação em tempo real de toda a humanidade e assim desenvolve uma consciência de planetarização sem precedentes, né? Puxa, eu pensando aqui agora, né, imagina só, lá na China, né, não pode ser diferente, nós estamos conectados dentro de uma rede, né, aqui no computador, mas o que se deseja do humano é que esteja conectado numa mente comum, né? Eu passei para vocês a questão do Leonard Boff, essa questão do apego comum precisa ser mais sólido que o próprio satélite, né, que os conectam. Não adianta nós estarmos conectados com pensamentos negativos um por outro, querendo mais do que o outro, né? Aonde vai nos levar esse individualismo, né? Então diz globalização, mas, né, não existe isso, não existe. Existe em algumas como é que diz, uniões que se tem entre os países, né, acordos bilaterais de exportações e importações um com os outros. Isso já faz parte da globalização. Mas percebam que ao construir essa negociação, ali dentro da própria negociação já existe algo, né, de individualismo. Os acordos feitos, isso é uma coisa para a gente estudar provavelmente em outra disciplina, só é feito quando eu percebo que eu vou usufruir, né, que eu vou tirar proveito dentro disso. Ao contrário, eu não vou fazer. Haja visto o que se passa agora que está acontecendo na Rússia nesse momento, com os Estados Unidos e Ucrânia, né? Tudo é um interesse, né? Tudo é um interesse. Se houvesse o interesse maior no indivíduo, né, na construção de um bem comum, essa coisa de armas não existiria ali na fronteira, né? Mas sim um diálogo afetivo. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar, né? O que é que você está precisando? O que é que você pode contribuir para mim? E assim as coisas aconteceriam, né? Uma nova identidade com efetividade. Não é legal, né?
uma nova identidade com efetividade, um novo eu, né, com um novo pensamento, uma nova realidade, né, um novo querer recíproco, né? Isso é bacana demais, né? Construir uma nova identidade planetária formada por múltiplas potências que precisam ter uma convivência responsável. É um objetivo complexo, como toda a organização social atual. Envolve a escola, as diferentes instâncias da sociedade. Fantástico. Às vezes eu dando aula lá, os alunos me questionam: poxa, professor, mas isso é muito fantástico, mas não é um pouco de utopia, né? Que seja, mas a gente tem que sonhar, né? Quando você parar de sonhar e querer ver algo de bom, aí não tem mais sentido a vida, né? E aplauso para quem pensa assim, né? Quem trabalha, quem dá o seu suor, como os docentes, né? E outras instâncias sociais muito formidáveis que existem por esse mundo, as pessoas em si. É assim que deve ser, né? Cada vez mais a sociedade e a escola precisam estar em interlocução constante. Presta bem, cada vez mais essa interlocução precisa estar, esse toque, esse diálogo, né? Como diz o Guilherme Arantes, esse diálogo é muito importante, né? Se não houver esse diálogo em prol de uma discussão na procura de algo melhor de convivência do ser humano, né? Que fim teremos nós? Cada vez mais a sociedade e a escola precisam estar em interlocução constante, uma e outra, interagindo na busca de uma sociedade justa e suprema, tá vendo? E superando os paradoxos ocasionados pela formação desorganizada, né? Lembra lá do nosso primeiro diálogo? Essa formação desorganizada, nós somos cúmplices até hoje e estamos sofrendo as consequências, né? Essa formação desorganizada, nós somos essa desorganização. Mas o seu eu não precisa fazer parte disso, né? Você precisa fazer a sua parte assim, procurando minimizar essa situação e não se deixando corromper. Você não se deixando corromper, né? Sabendo que a sua parte está sendo feita, que você não é essa desorganização em si, isso já é um grande feito, né? Alguém pode dizer: poxa, é difícil, né? Não é. Veja só o que o Mahatma Gandhi fez, né? Ele foi uma andorinha só, mas conseguiu mudar uma nação, né? Livrar um exército da Inglaterra que não tinha mais tamanho, britânico que não tinha mais tamanho, né? O Martin Luther King também, né? Não foi diferente nos Estados Unidos. Se não fosse a sua coragem divinal, até hoje os negros estavam passando por situações, ainda estão, mas diminuiu muito, devido ao seu grande feito, né? E por aí vai, grandes baluartes, né? A escola deve estar sintonizada com uma comunidade na qual está inserida, falando a sua língua, né? E lidando com as questões próprias deste ambiente. Na maioria das vezes, as construções dos projetos, seja eles quais foram, nós estamos falando do planejamento educacional, mas eles visualizam uma realidade completamente avessa daquela que convive, né? Haja visto o nosso país, como já foi dito, é um país continental. Você realiza um projeto na realidade dos estados do sul, né? Digamos, São Paulo é uma metrópole, né? Curitiba também é uma cultura bem avançada, né? Santa Catarina do mesmo modo. Aí joga esse mesmo planejamento, que deve ser feito do mesmo modo, os mesmos livros para ser ensinados lá na Paraíba, né? Em alguns municípios baianos, Pernambuco, Maranhão, que a realidade é completamente diferente. Isso é preciso ter um olhar mais afetuoso, né? Mais para isso aí.
E assim, concluindo o nosso trabalho, nosso estudo, com muito carinho, né? O desafio da efetivação de um planejamento educacional que realmente atenda os anseios sociais implica em desenvolver a capacidade de construir uma identidade complexa, né? Uma identidade que comporte uma pertinência a diversos âmbitos, muitos âmbitos, né? É preciso ter muita habilidade para trabalhar com isso e mais ainda força de vontade para desenvolver um projeto que realmente, puxa vida, cansou, a coisa foi, né, justamente como a gente imaginava, né? A característica da cidadania moderna é justamente a pluralidade de âmbitos de desempenho e a construção da identidade justamente a partir dessa pluralidade e não apenas um eixo dominante e excludente, né? Quando se percebe faz um projeto, digamos, lá em Brasília e manda para, digamos assim, para o Piauí, né? Algo foi excludente. Pois sim, não tem como não ser, porque a realidade, como já foi dito, é completamente diferente, né? Isso sem falar em outros fatores escabrosos, né? Manda o projeto, mas a verba para efetivação não existe, a mão de obra especializada não existe, e etc, etc, né? Veja bem, a herança da nossa organização, veja só, a herança da nossa organização, né? Ou colonização, como estudamos, demonstra que a vida em nossa sociedade não é possível se não houver um conjunto de conhecimento da sua realidade, da sua formação, pois somente assim, né, desvendaremos os caminhos que possam nos proporcionar dias melhores em coletividade. Isso é fantástico, né? A herança da nossa colonização, como estudamos, demonstra que a vida em nossa sociedade não é possível se não houver um conjunto de conhecimentos. Não é possível, né? Então, coloca uma pessoa lá para trabalhar nesse ramo que não tem noção nenhuma de onde nós viemos, né? Das nossas necessidades, da nossa carência, faz lá simplesmente, né? Complicado. Então aí tá as referências, né, meus amigos, meus colegas, meus queridos. Mas antes disso eu gostaria de passar para vocês também outras referências que não consta aí no nosso trabalho. Foi feito, diante do que nós estudamos, existe muita coisa vasta que a gente pode estar se embasando para, né, nosso cérebro fique mais alicerçado dessa necessidade de conhecimento, né? E para tanto, eu trouxe aqui um livro, não sei se muitos de vocês já devem conhecer, né? O Mundo de Sofia é um livro fantástico que ele desbuia muito bem essa coisa que nós trabalhamos desde o início do nosso estudo, né? O Mundo de Sofia é um romance da história filosófica, né? Ele é de Justin Gardner. É um livro muito gostoso de ler, né? Ele é uma história... Ele vem trabalhando a história da filosofia e começa trabalhando justamente como nós fizemos na nossa aula, né? De fatos bem interessantes, e a nossa mente vai se envolvendo com isso, de forma que ele trabalha todo esse contexto que nós filosofamos e muito mais, né? Você não vai se arrepender de adquirir esse livro, é muito bom. Da editora Cia das Letras, muito legal mesmo, O Mundo de Sofia. Tem um outro, tem vários aqui que eu selecionei. Eu quero que vocês tenham bem noção disso, porque o repertório do conhecimento, ele não vem só... O mundo é uma escola, né? Mas para você fazer o seu repertório de conhecimento sólido, é preciso você ler constantemente. Não existe outra forma, né? Então tem aqui outro, O Despertar de uma Nova Consciência, que é um livro muito interessante. O Despertar de uma Nova Consciência. Sua Santidade, o Dalai Lama. Cara, é um formidável, né?
Não é que esse livro não é de dinamismo, não. Ele é um livro de ensinamentos mesmo, de conhecimentos. Também não é religioso. É um livro de ensinamentos, né? Que ele passa por muitas... Ele dá uma aula dessa coisa que nós falamos a respeito do humanismo da sociedade, como desenvolver, como realizar um bom projeto e etc. Né? É muito bacana esse livro dele. Tem aqui o outro, A Procura do Outro, A Procura do Ouro Interior. Esse aqui também é um livro muito interessante. Às vezes as pessoas podem pensar que é livro de autoestima. Também é um livro de autoestima, porque nós precisamos, diante da conjuntura que nós vivemos, né? Ninguém sabe quem é doido, quem é são, né? Quem deseja o bem do próximo, quem não deseja, né? Então, se você não se embasar no que é bom, a gente vai terminar se contaminando. Esse livro é muito bom, né? Ele é A Procura do Ouro Interior, né? Onde é que está isso, né? Aquela coisa, onde é que está o meu de bom, né? É do Anselmo Grum. É um livro muito, muito bacana, da editora Vozes. E tem um outro aqui, que é o Pensar Bem Nos Faz Bem. Você já deve conhecer esse camarada, já assistiu umas palestras dele, que é muito gostoso, né? Ele é muito bom. A Filosofia, Religião, Ciência e Educação, né? Do Mário Sérgio Cortella. Vale a pena, né? Trabalhar com ele, ler as ideias, que ele ensina muito, viu? Da editora Vozes. Pensar Bem Nos Faz Bem. Tem aqui um outro do Mário Sérgio Cortella também, Não Espere pelo Epitáfio. É um livro formidável, muito bom mesmo, né? Às vezes a pessoa se acomoda, fica lá, o mundo já está perdido, eu vou fazer o quê, né? Então você só está esperando pelo epitáfio, ou seja, você está esperando para a sua sepultura. O epitáfio é a sepultura, aqueles escritos que faz lá, aqui jaz fulano de tal e etc e tal. Então você está esperando só para ir para a sepultura e colocar lá o que você fez, o que você viveu, né? É assim que as pessoas acomodadas esperam, né? É do Mário Sérgio Cortella, né? Provocações Filosóficas. Isso tem até um programa na TV Cultura que é muito bom, né? Não Espere pelo Epitáfio. Mário Sérgio Cortella, muito bom. É da editora Vozes também. Tem um outro aqui do Lauro Travisan. Pode quem pensa que pode. É um livro muito bom também. Ele mexe com essa coisa dos projetos também, né? Às vezes você vai fazer um projeto, será que vai dar certo, etc. Já começa pensando negativo. Então, se a negatividade, né, provoca as desilusões, as coisas negativas, né? Ele trabalha com isso aí, o Lauro Travisan. Pode quem pensa que pode. Eu posso, eu vou trabalhar para isso, né? Eu sonho com isso, eu quero isso, e as coisas acontecem. Com Deus na frente, né? Principalmente. Tem outra aqui, Qual a Tua Obra? Do Mário Sérgio Cortella também. Qual a tua obra, né? Às vezes a pessoa nasce, vive aí 100 anos e viveu 100 anos, morreu e ninguém lembra dele. Não existe obra nenhuma. Qual feito ele veio para a Terra, né? Ninguém nem lembra que ele existiu. Desaparece. É preciso que a gente deixemos a nossa obra. Nem que sejamos lembrados só neste momento, né? Mas algo precisa ser feito em qualquer sentido. Então são inquietações propositivas sobre a questão de liderança e ética, né? Também tem um capítulo dele, no terceiro capítulo, que fala a respeito do que nós falamos, que são projetos, né? Lá não tem a fábula da coletividade, é o que nós havíamos citado, né? Essa criação de projetos coletivos. Aqui tem também o que é educação, é infaltável, né? É preciso você ter conhecimento, né?
quais os tópicos que embasam uma educação de qualidade, um docente de qualidade, né? O mestrando ele precisa ter isso não só na prateleira, mas na sua mente mesmo, consolidado, porque você vai se deparar sempre com essa coisa de educação e você tem que ter isso triturado, né? Por que você está militando essa área educacional? Quais os teus objetivos para com a sociedade? Né? E assim, né? Tem também o que não poderia deixar de ter, né? Pedagogia do Oprimido e outras grandes obras do mestre Paulo Freire, né? Não deixe de ingerir isso com muito afinco, né? São muita coisa. Não pense que o mestrado ele precisa, ele não tem que estar lidando com essa coisa, né? É necessário, faz parte da vida. A história da educação, a gente precisa estar também bem embasado. Como foi que isso lhe deu essa história, né? Desde a chegada dos portugueses até aqui, desde Tomé de Souza, que foi quando começou a se pensar a construção de uma educação neste solo, né? Que eles já se diziam dono patenteado da terra, algo precisava se pensar a esse respeito. Então, como foi que surgiu, né? A educação básica, né? A educação secundária, a educação terciária e por aí vai. E nesse sentido, não poderia deixar de ter, né, o planejamento educacional. Você tem que ter isso, né? O seu livro, para você estar fazendo sempre uma análise, né? Sempre folheando, né? Porque são muitos artigos. Você não precisa ter tudo triturado, mas uma hora e outra você vai ter que estar lá, né? Tirando uma dúvida, se embasando, né? Assim como a LDB, é imprescindível que você não só tenha, mas se embase mesmo de forma bem sólida para na hora da necessidade você estar, né, construindo esse saber junto aos seus docentes, né? Nós temos 3 LDB, acho que vocês vão dar essa disciplina futuramente aí, né? Tem a nova, tem agora a de Pedro Demo, que é a renovada, né? Tem a LDB Ranços e Avanços, que nós até comentamos a esse respeito, que é do Pedro Demo, né? E seria interessante vocês já ter, que provavelmente vocês, se não já deram essa disciplina, vocês vão dar, né, mais para frente, né, com o Pedro Demo. Não pode esquecer também de vocês terem sempre, né, a Construção do Saber. É um livro muito interessante que quando você tiver dúvida assim, né, com aquela vontade de ler, é um livro que qualquer página que você abrir, você vai se deliciar. É uma coisa muito maravilhosa, né? Como se dá a construção do saber, né? É preciso que se tenha isso e se estude. E assim, meus queridos, eu quero agradecer a vocês pela atenção, né, pela paciência, dizer que estou muito feliz em estar aprendendo junto com vocês. A primeira atividade já foi enviada, né? Eu disse a vocês que essa coisa de avaliação não faz parte do meu cardápio, mas o sistema impõe, né? Então vocês fazem essas atividades aí, eu tenho certeza que vocês já têm habilidade de sobra para isso, né? São uma coisa bem light, e depois nós vamos trabalhar com o nosso diário e ver como é que vai ficar as nossas avaliações por escrita, né? E cada um faça. A segunda eu vou estar enviando agora na quarta-feira, né? Já baseado nessa segunda aula. A primeira já foi enviada, vocês já devem estar trabalhando com isso aí. E logo vou estar mandando a segunda, tá ok? Então um grande abraço, paz para todo mundo, sucesso!